Igreja é gente cuidando de gente. E hoje nós vamos falar sobre chamados para servir no acolhimento. Você é uma pessoa acolhedora? Você se considera uma pessoa acolhedora? Nós somos uma igreja acolhedora? Acolher não é apenas abrir a porta de casa ou abrir a porta da igreja, mas é abrir o coração para que o evangelho se torne visível por meio de nós. Em um mundo marcado por rupturas, por cancelamentos, por relações descartáveis, a carta a Filemon, o nosso texto base nessa noite, nos apresenta um retrato vivo do poder reconciliador do Evangelho. Paulo escreve a um amigo, Paulo escreve a Filemon, para mostrar como a fé transforma a maneira como nós enxergamos e recebemos e acolhemos o outro. Paulo escreve a Filemon para interceder em favor de Onésimo. Onésimo, que em um tempo foi fugitivo e inútil, é assim que ele é descrito por Paulo, mas num tempo passado, agora é irmão em Cristo. E Filemon, antes ofendido por Onésimo, ele é chamado agora a acolher e receber Onésimo. E Paulo, antes perseguidor, agora é um intercessor. Acolher é servir e servir é refletir a Cristo. Então esse é o contexto rápido aqui da carta, escrita por Paulo durante a sua prisão em Roma, endereçada a Filemon, um cristão maduro, um líder de uma igreja que se reunia na sua casa. Ele abria as portas da sua casa para que a igreja estivesse ali reunida. Então, ele já tinha um coração acolhedor. E o assunto dessa epístola é Onésimo, que era até então um escravo fugitivo de Filemon, e que em alguma circunstância encontra Paulo na prisão. E na prisão ele é alcançado pelo evangelho da graça. Paulo prega o evangelho a Onésimo, que se converte, e a partir daquele momento, então, ele se torna útil ao ministério. E Paulo envia, então, Onésimo de volta e escreve essa carta pedindo que Filemon o recebesse não mais como um escravo, mas o recebesse agora como um irmão em Cristo. Olha a diferença. Filemon é uma carta sobre reconciliação, perdão, restauração e, acima de tudo, acolhimento cristão. Se somos chamados para servir, somos chamados para acolher as pessoas. E Filemon nos mostra de uma maneira tão clara como pessoas tão diferentes podem ser e devem ser acolhidas por aqueles que são de fato discípulos de Jesus. Filemon é uma carta curta, apenas um único capítulo, e nós leremos todo o capítulo aqui ao longo da nossa pregação. Em primeiro lugar, o acolhimento nasce da identidade cristã. E nós leremos agora os versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro
para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então, nesses 7 primeiros versículos, nós temos aqui uma bela introdução de toda a epístola, e Paulo aqui, como sempre faz, ele começa até falando sobre graça também, mas ele vai se apresentar. Ele se apresenta como prisioneiro de Cristo, ele chama Filemão de cooperador, depois ele fala de Arquipo também como companheiro de lutas. Então aqui nós temos num primeiro momento servos que sabem exatamente quem eles são. E essa é a consciência que nós precisamos ter também como igreja. A consciência que nós somos chamados para servir e que cada um de nós traz consigo responsabilidades, cada um de nós traz consigo deveres, e um deles é acolher as pessoas. Acolhimento aqui nasce da identidade cristã, não da conveniência. É preciso que nós sabemos que fomos acolhidos pelo Senhor Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, recebidos em sua família como filhos amados e cientes da nossa identidade cristã, nós possamos também não só abrir os braços, isso faz parte, mas abrir o nosso coração para que outras pessoas sejam recebidas, sejam acolhidas, sejam integradas no nosso meio. Nós vemos aqui também que a fé se expressa em amor. Os versículos 4, os últimos versículos dizem o seguinte, versículo 5, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Olha que testemunho Filemão dava a respeito do amor que sentia por todos os santos, pela igreja, a igreja que era recebida na sua casa. E nós sabemos, amor vai muito além de meras palavras, de declarações, de sentimento. O amor, ele precisa ser explicitado, ele precisa ser palpável, ele precisa ser visto. E Paulo fala isso. Paulo louva a Deus porque percebia isso. E nesse caso, Filemão, que já era conhecido por amar os santos, pensar que receber e acolher Onésimo deveria ser uma postura coerente, e não simplesmente aqui uma novidade, não um grande desafio, mas uma postura coerente daquele que já era conhecido por amar aos santos. E nós vemos aqui também o serviço que revigora os outros. O amor de Filemão tem fortalecido a igreja. O seu amor, versículo 7, me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Vejam que início de epístola tão bonita, e Paulo destacando qualidades que ele percebia em Filemão, até como que preparando o terreno para aquilo que ele vai falar na sequência, para os pedidos que ele vai fazer a Filemão na sequência. E aí nós precisamos pensar, nós sabemos quem nós somos, nós temos a consciência de sermos servos, e sermos servos chamados para servir no acolhimento. Nós somos pessoas que são conhecidas por amar os santos, amar a igreja, acolher as pessoas. E também, será que somos conhecidos porque temos reanimado os nossos irmãos em Cristo? Aqui, Filemão é chamado para fortalecer um irmão improvável. Porque é muito fácil amar,
é muito fácil acolher e receber pessoas talvez semelhantes a nós, pessoas que nunca nos fizeram nenhum tipo de mal. E aqui o desafio a Filemão era realmente receber Onésimo, que em algum momento da sua vida havia feito mal a ele. Mas esse é o ensino, essa é a chamada de Paulo. E aqui nós podemos pensar também nos elementos do coração acolhedor, amor pelos santos, reanimar os corações. E sempre pensando que o acolhimento é fruto da obra da graça em nós. Nós não podemos perder de vista, acolhemos porque fomos acolhidos por Deus na sua família. Acolhemos porque pela graça do Senhor, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, o Senhor nos recebeu em graça. Então, em primeiro lugar, o acolhimento nasce da nossa identidade cristã. Vamos continuar a leitura do texto, pensando agora, o acolhimento restaura relações, os versículos 8 a 14. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. O acolhimento restaura relações. Paulo apresenta aqui o seu apelo, não como uma imposição, mas como uma oportunidade, um convite para que Filemão mais uma vez exercesse a oportunidade de demonstrar o amor, aquilo que já era característico dele. Aqui, em primeiro lugar, a autoridade que escolhe o amor. Paulo poderia ordenar, ele fala isso. Por isso mesmo, tendo plena liberdade para mandar que você cumpra o dever, o seu dever. Aqui, trazendo para o nosso popular, é como se Paulo assim, eu até que poderia dar uma carteirada gospel aí em você, Filemão. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou apelar em nome do amor. Então, é até maravilhoso nós percebermos isso, como o Evangelho muda o tom das relações. Muda o tom das relações. Eu não estou mandando você, eu poderia fazer isso, Filemão. Pingo é letra, né? Pingo é letra. Eu poderia fazer isso, Filemão, mas não, eu estou pedindo em nome do amor. Dos versículos 10 a 12, nós temos a nova história de Onésimo. Alguém que havia feito o mal a Filemão e de um fugitivo, agora ele é identificado por Paulo como seu filho espiritual, gerado ali na prisão. Paulo prega a palavra e Onésimo é convertido, é alcançado pela graça. Essa é a nova história de Onésimo. É o Evangelho reescrevendo as biografias. É o Evangelho reeditando as nossas vidas. É o Evangelho nos dando nova identidade. E é exatamente isso que acontece com Onésimo. E talvez aqui, pensando até no perfil de pessoas que provavelmente nós precisamos tomar o cuidado para que nós não venhamos a rejeitar pessoas que um dia, talvez, eventualmente, em algum momento, alguma circunstância, tenham nos feito mal.
e alcançadas pela graça e convertidas ao Senhor, e tendo seus corações transformados, também precisam agora de novas oportunidades, também precisam agora ser acolhidas, ser abraçadas, serem recebidas de braços e corações abertos. Nós precisamos agir desta forma, e não como muitas vezes agimos, julgando as pessoas, apontando o dedo. E às vezes nós temos a mania de rotular pessoas por alguns erros que tenham cometido, como se nós não cometêssemos erro algum, mas nós nos colocamos numa posição superior, apontando o dedo, julgando as pessoas, rotulando as pessoas por aquilo que fizeram no passado. E essa epístola é um exemplo vivo da graça que se manifesta sobre a vida de alguém que estava morto em seus delitos e pecados, mas foi alcançado pelo Evangelho, alcançado pela graça de Jesus, e tem a sua nova história reescrita pelo Senhor. Nos versículos 13 a 14, nós podemos pensar aqui desse serviço que nasce da liberdade. Paulo vai dizer que ele gostaria até de manter Onésimo ali com ele, para que o ajudasse em algumas situações, alguns momentos, mas ele prefere enviá-lo a Filemon, para que Filemon também pudesse não apenas ser abençoado com esse envio, ser abençoado com a presença de Onésimo ali, de alguma maneira o ajudando, mas para que Filemon tivesse a oportunidade de exercer o acolhimento, de exercer o amor, de receber Onésimo voltando, nova pessoa em Cristo, e dando a ele a oportunidade de servir e de caminhar e de perdoar e de se reconciliar. O acolhimento é um ato de amor que reconfigura vínculos e restaura histórias. O acolhimento é um ato de amor que reconfigura vínculos e restaura histórias. E aqui eu quero citar um texto de Paulo aos Colossenses, em que ele diz o seguinte: onde não há grego nem judeu, incircuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Esse é o retrato do povo de Deus. Esse é o retrato da igreja de Cristo. Esse é o retrato daqueles que são discípulos de Cristo. Em Jesus, por causa de Jesus, todas as nossas diferenças, sejam elas quais forem, não podem mais fazer diferença. Sejam da ordem étnica, religiosa, cultural, social. É exatamente o que essas expressões aqui significam. Circuncisão ou incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, não importa. Não importa quais sejam as nossas diferenças, e elas existem, sim, e elas são evidentes, sim. Times diferentes, orientações políticas diferentes, gostos pessoais, musicais diferentes, mas isso não pode mais fazer diferença. E em Cristo nós precisamos estar unidos, e em Cristo nós precisamos ser acolhedores. E aí trazer uma frase de William Hendricks, que comenta essa epístola, dizendo: a graça coloca uma ponte entre todos os abismos. A graça coloca uma ponte, apesar de todas as nossas diferenças que existem, sem sombra de dúvidas.
mas muito mais importante do que as nossas diferenças, é a ponte que esta graça constrói, nos unindo em Cristo. Cristo é tudo em todos. Somos acolhedores, estamos exercendo o acolhimento. Temos de fato recebido pessoas recém-chegadas na igreja, novos membros, mas isso não se aplica apenas a novos membros, podemos pensar em visitantes e até mesmo aqueles que já estão aqui há tanto tempo. Precisamos dar passos na direção do outro, precisamos construir mais pontes e menos muros, porque a graça coloca uma ponte entre todos os abismos. Esse é o nosso chamado. O acolhimento restaura relações. Será que existe aqui entre nós relacionamentos que precisam ser restaurados? Pessoas que talvez precisem se reaproximar. Pessoas que talvez precisem, assim como Filemão a Onésimo, se perdoar. Nós somos chamados para servir no acolhimento. Em terceiro lugar, o acolhimento reflete o evangelho da reconciliação. Versículos 15 a 20. Versículo 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Olha só o que diz o versículo 18. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Olha Paulo aqui assumindo essa conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Paulo interpreta aquela situação a partir da providência e da obra de Jesus Cristo. Provavelmente aqui quando ele diz no versículo 15, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Ele enxerga a providência do Senhor no fato de Onésimo ter ido à prisão, ter se encontrado com Paulo, ter sido alcançado pela graça, ter sido convertido ao Senhor, estar agora indicado por Paulo, voltando para Onésimo. Paulo enxerga isso como obra da providência de Deus. Vejam que até sobre as nossas questões, os nossos relacionamentos interpessoais, nós podemos perceber a providência do Senhor, possibilitando ali um reencontro, possibilitando reconciliação, possibilitando um novo abraço, possibilitando o perdão, porque o acolhimento reflete o evangelho da reconciliação, reflete o evangelho da graça. E aí é preciso que nós também recebamos os outros como Cristo nos recebeu. O acolhimento reflete esse evangelho. O Senhor nos recebeu apesar de nós, e é exatamente o que nós precisamos fazer. Tenha consciência de quem você é em Cristo. Tenha consciência de que se não fosse a graça do Senhor, nenhum de nós estaria aqui.
E tenha a consciência que outras pessoas chegarão e precisam ser bem acolhidas e bem recebidas. E tenha a consciência de que aqueles que já estão aqui há mais tempo precisam também ser acolhidos e recebidos no seu coração. É preciso que a gente saia da nossa zona de conforto. É claro que os nossos grupos de ministérios, os departamentos internos, os PGs, isso tudo vai nos aproximando, e que bom que é assim. É maravilhoso vivermos a bênção da comunhão entre os grupos com os quais nós temos mais afinidade, mas é preciso irmos além. Perceba os outros, olhe ao redor, veja quem está sentado do seu lado, quem está adorando o mesmo Deus que você nessa noite, hoje aqui. Saia da sua zona de conforto e receba, e acolha, e abra os braços, e abra o coração, e receba o outro como Cristo nos recebeu. E nós vemos aqui também, nessa graça que assume a dívida do outro. Paulo aqui se oferecendo para pagar uma dívida se fosse necessário. Se for necessário, põe na minha conta, Filemão. Pode deixar que eu pago. É uma imagem viva da substituição do Calvário, quando a nossa dívida foi paga por Jesus. Esse é o retrato da graça. Esse é o retrato do Evangelho. Esse é o retrato que dá das novas oportunidades, da nova vida que Cristo nos oferece. Acolher é encarnar o Evangelho, assumindo custos, oferecendo perdão e promovendo reconciliação. Lembre-se disso. Acolher é encarnar o Evangelho. Vamos continuar aqui. Em quarto lugar, o acolhimento flui da obediência. E coloco aqui obediência alegre, versículos 21 e 22. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Versículos 21 e 22. Ele vai encerrando aqui as suas palavras, já com um certo tom de confiança pastoral, uma expectativa espiritual. É muito interessante quando nós percebemos aqui que ele faz esse apelo, já confiando que Filemão o obedeceria, mas faria muito mais do que ele havia pedido ali naquele contexto. Essa era a expectativa. O acolhimento, ele flui dessa postura de obediência. Quando nós entendemos o nosso papel, a obediência que vai além do pedido, a obediência que revela a graça, que produz, que reproduz generosidade, que supera expectativas. Pense nisso. Se você que está aqui tem de fato tido um coração generoso e superando até as expectativas em relação àquilo que talvez seja solicitado a você, pedido a você, indo além, ajudando pessoas a se sentirem bem, tendo boas conversas, sendo o ombro amigo, sendo o irmão em Cristo que caminha junto, que não deixa ninguém para trás, que não sai disparado aí, querendo chegar sempre em primeiro lugar, largando os outros para trás. Nós não fazemos isso. Como discípulos de Jesus, nós precisamos parar muitas vezes a nossa caminhada. Precisamos reduzir a nossa velocidade, precisamos olhar para trás para ver se não ficou ninguém caído pelo caminho e sermos instrumentos de bênção, de restauração, de recondução, de ânimo aos corações. Isso é acolher as pessoas.
Isso é receber as pessoas, isso é se importar com as pessoas. Nós precisamos fazer isso. Eu sei que às vezes nós vamos respeitando aí os nossos limites, alguns são mais tímidos, alguns talvez possam de fato ter um pouco mais de dificuldade em se expressarem, em serem talvez mais calorosos nesse acolhimento. Mas dentro do seu limite, dentro daquilo que você consegue, pode fazer, receba com amor, receba com carinho, receba com graça, com o Evangelho. Pense que essa comunhão sustenta o acolhimento. Aqui, quando Paulo faz até um pedido por hospedagem, quando lá no versículo 22, olha, prepara-me um aposento. Essa era a expectativa. Pelas suas orações eu espero estar em breve com você. Me prepare um aposento. É como se ele estivesse aqui mostrando acolher como um estilo de vida, não como um evento isolado. Não como um momento que é até importante sim, mas indo além. Quando os nossos visitantes são apresentados aqui, no final do culto, alguns irmãos que estão perto geralmente têm a iniciativa de estender a mão, de cumprimentar, de dar uma boa noite, um bom dia, enfim. Isso é claro que é muito importante, mas nós podemos ir além. Nós podemos ir além. É o coração acolhedor. É trazer isso de fato como estilo de vida. A fé verdadeira se manifesta em obediência que acolhe, em obediência que serve, em obediência que se doa em favor do outro. E em quinto e último lugar, o acolhimento é missão compartilhada. Missão compartilhada. Versículos 23 a 25. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Ele termina a sua carta com uma lista de cooperadores, lembrando que acolher é uma missão que precisa ser comunitária. Acolher é uma missão que precisa ser compartilhada. Essa é a responsabilidade de todos nós. Nós temos vários nomes aqui citados, chamados de cooperadores, uma rede de servos que acolhem. A igreja é um corpo que recebe, é um corpo que sustenta, é um corpo que caminha junto. E nós precisamos pensar na igreja não apenas no corpo todo, sim, também, mas pensar individualmente. Eu, você, cada um de nós faz parte deste corpo que recebe, que sustenta e que caminha junto. E ele termina o versículo 25 com a graça que sustenta todo o acolhimento. A carta começa com graça e termina com graça. O acolhimento também. Ele é uma expressão da graça de Deus. É isso que nós precisamos expressar. Sorrindo com quem está sorrindo, chorando com quem está chorando. Nós precisamos cumprir isso, entendendo que acolher é o ministério de toda a igreja. De toda a igreja, por causa da graça de Cristo manifestada a cada um de nós. Vamos aqui recapitular rapidamente. Acolher é reconhecer a obra de Deus no outro.
A igreja precisa enxergar as pessoas não pelo passado delas, não pelo passado, mas pela graça que transforma, pela graça que restaura, pela graça que produz nova vida, pela graça que apaga o passado, receber os novos convertidos com paciência, restaurar irmãos que retornam após suas quedas. Isso também faz parte do acolhimento. Tratar cada pessoa como portadora da imagem de Deus. Tire de você essa missão que às vezes você se coloca no intuito de ficar julgando. Esse não é o seu papel, esse não é o meu papel. O nosso papel é reconhecer a obra de Deus no outro. Acolher é abrir espaço para reconciliação. O Evangelho é o Evangelho da reconciliação. O Evangelho não permite que nós guardemos mágoa, raiz de amargura, rancor como patrimônio pessoal. E às vezes a gente vai cultivando isso, a gente faz questão. Senta, conversa, restaura a relação, para de ficar cultivando raiz de amargura. Hebreus fala sobre isso, uma hora essa raiz vai brotar, vai contaminar e vai fazer mal. E a gente gosta da raiz de amargura. Tem gente que tem a plantação da amargura no coração. E aí, ao invés de acolher com graça, espalha amargura. Acolher é abrir espaço para reconciliação. Busque isso de forma ativa. Às vezes é difícil, eu sei. Senta, conversa, ore com a pessoa. A gente precisa aprender a mediar algum tipo de conflito com o espírito pastoral, com um espírito manso. Nós precisamos entender que a nossa missão é perdoar como nós fomos perdoados. Lembre-se disso. A parábola do servo compassivo. A parábola do servo que escolhe, ele é perdoado de uma dívida astronômica que ele jamais conseguiria pagar, e ele sai dali, ao invés de perdoar, o credor incompassivo, aliás, ao invés de perdoar, como ele havia sido perdoado, ele resolve lançar na prisão aquele que o devia tão pouco, e muitas vezes é assim que fazemos. Abra espaço para reconciliação. Acolher é assumir os custos. Exige tempo, exige energia, exige recursos, exige vulnerabilidade, é ajudar quem precisa. Talvez assumir os custos de sim, caminhar com algumas pessoas que possam ser mais difíceis. Existem pessoas que são mais difíceis na convivência, e isso faz parte também do acolhimento. O cuidado que a gente precisa ter é que a gente acha que o difícil é sempre o outro, né? Nunca é a gente, nunca somos nós. Todos os outros são difíceis e a gente é sempre tão fácil e tão agradável. Assumir os custos é investir em discipulado, em cuidado mútuo. Acolher é servir com alegria. Lembre-se, a nossa série Chamados para Servir. O serviço cristão não é um imposto. Ele é uma resposta alegre à graça do Senhor. É participar dos ministérios por amor, não por obrigação. É desenvolver uma cultura de um acolhimento saudável, alegre. É criar ambientes onde servir é um privilégio e não um peso. E, em último lugar, acolher é missão comunitária. Lembre-se disso, a igreja inteira deve ser um espaço de hospitalidade. Pequenos grupos, ministérios, departamentos, louvores, sempre recebendo de braços e coração abertos. Cultos que acolhem com calor humano, com o calor da graça. Ministérios que integram e não apenas informam. E encerrando aqui,
Nós precisamos pensar no acolhimento dos de fora, ajudando toda a igreja, lembra, é comunitário, ajudando o excelente trabalho do Ministério de Boas-Vindas. Estou vendo vários irmãos aqui com um crachazinho já, preparados aí para o acolhimento. Louvado seja o Senhor pelo ministério, pela vida de vocês. Mas toda a igreja precisa contribuir. Nós precisamos dar continuidade naquilo que eles fazem com tanto carinho, com tanto apreço. Nós precisamos prestar atenção nas pessoas que são acolhidas pelo ministério para que haja uma continuidade desse ministério. Nós precisamos acolher os de dentro, estreitando laços, refletindo o amor de Jesus, ouvindo, abraçando, chorando junto se for necessário, aconselhando e acolhendo como Deus em Cristo nos acolheu. Lembre-se sempre disso. Nós devemos acolher as pessoas como Deus em Cristo nos acolheu. Vamos abraçar a oportunidade de refletirmos a graça do Senhor por meio do ministério do aconselhamento, desse serviço do aconselhamento. E lembre-se, acolher é expressão da graça. Seja você, cada um de nós, todos nós, sejamos de fato a expressão viva da graça do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe nesse sentido. Amém.